Capítulo 61, Amostra de sangue. Sabendo que tudo o que dissesse era inútil, Luin não falou no início ao fim. Os fracos sempre seriam vítimas de todo o universo, e qualquer relutância de sua parte apenas o tornaria objeto de ridículo. A única coisa que ele sentiu foi uma pena neste momento foi ser incapaz de matar Liu Shaoji, aquele homem era uma ameaça oculta. Liu Shao Ge baixou e tremia enquanto gritava cada sílaba, seus olhos agora vermelhos. O homem em questão foi levemente para ela, mas não respondeu. Qingyu olhou para ela, esqueça-a por enquanto, traga-a junto na próxima vez. Seu dom e seu rosto tornam-se aptos para me servir, mas não podemos levá-la junto agora. Um brilho frio passou pelos olhos de Liu Shaoji, mas eles rapidamente voltaram ao normal quando ele se curvou. Sim, mestre. Logo, as figuras da dupla desapareceram e uma nave prateada saiu da maior e decolou para o desconhecido. De volta à nave espacial maior, Mira semicerrou os olhos, o nascimento de outro Night King, realmente um assunto problemático. Enquanto observavam Qingyu desaparecer, Luin de repente estendeu a mão e agarrou o Xiaoling e Genialna, atordoando a todos, incluindo Sigmund. Que audácia! Deixe-os ir imediatamente, nativo. Tori falou, amaldiçoando seu descoberto em deixar tal cenário acontecer diante de seus olhos. Parado por perto, Shalosh ficou surpreso, ele nunca imaginou que uma insignificante sentinela ousaria agarrar essas duas damas da alta sociedade na frente dos exploradores. A necessidade de coragem era algo que ele poderia apreciar. Você sabe o que está fazendo? Sigmund olhou friamente para Luin. Segurando as duas garotas com os cotovelos, Luin deu uma adaga para elas com cada mão. Ele poderia perfurar seus pescoços com menor força. Lamento ter que usar essas meninas para ameaçar as pessoas, mas acontece que elas são as mais importantes aqui. Espero conversar sobre o assunto com você, General Matters. Sobre o que você quer falar. Sigmund ficou irado com o fato de um nativo estar cantando. Ele não teria se importado em sacrificar essas vidas na maioria dos cenários, mas os dois reféns eram simplesmente importantes demais neste cenário. Se Xiaoling e Geni morressem, ele também não ficaria bem. Assim que o julgamento terminar, os cultivadores da terra serão enviados para os campos da batalha do Império. Não desejo que isso aconteça. Essas são as regras do Império, não tenho autoridade para derrubá-las. Luin revelou, Qingyu acabou de dizer que retornaria pessoalmente para destruir a Terra. Você pode usar isso como desculpa, se não estou errado, o grande Império Y1 não ousaria desafiar as ordens de um Night King. Sigmund ficou furioso, pirralho, não insulte o grande Império Y1. Simplesmente não desejamos hostilidades com os Night Kings. Vou relatar sua sugestão se desejar, mas libere-as primeiro. Eu pareço estúpido? Luin recusou. Dessa vez foi Tori quem respondeu, não entenda mal, garoto. Seu desempenho neste teste qualifica você para ingressar na YU Academy, você não será sobrecarregado por este planeta. Não apenas você, todos os terráqueos ao seu redor também podem ingressar na YU Academy, esta é a recompensa do Império. Ameace-nos novamente e essa recompensa será anulada, você experimentará a verdadeira desolação. Parece que esses dois não são tão importantes se você está falando tantas bobagens, comentou Luin. Você, o Xiaoling olhou feio para Luin, deixe-me ir, vou ajudar a defender sua causa. Eu também, não me toque. Geni acrescentou. Mais porcaria e vou enfiar uma meia fedorenta em suas bocas, Luin ameaçou, forçando-os a ficarem quietos enquanto rangiam os dentes. Zhang Jintian e Bai Shui caminharam silenciosamente ao lado de Luin, para eles, esta era a única chance para os incontáveis cultivadores da terra. Gerlaine mostrou a língua e se distanciou dos lunáticos e, apesar da luta no rosto, Geraldine fez o mesmo. Este julgamento ficou permanentemente gravado em sua mente. Tudo parou por um momento. A respiração de Luin tornou-se superficial quando ele esticou o corpo além dos limites, mas ele se recusou a mostrar qualquer fraqueza, mesmo com o rosto empalidecido.
No entanto, uma pressão súbita e aterrorizante caiu sobre ele e fez suas mãos tremerem, uma força invisível prendendo seu corpo no lugar. As rochas ao redor viraram pó quando Thor-Alna apareceu na frente dele e o chutou, fazendo-o voar 100 metros para trás antes de cair no chão. Um simples aceno de mão do homem fez Zhang Jintian e Bai Shui voarem para longe também. Luin imediatamente tossiu sangue, uma dor lancinante se espalhando por seu corpo enquanto todos os seus órgãos eram destruídos. Havia uma pegada profunda agora marcada em seu peito, o chute quase quebrou todo o seu corpo. Foi nesse momento que sentiu o terror da força de um explorador, tinha sido impossível para ele resistir ou mesmo mover um único músculo. O olhar gelado de Tori passou por ele, algum vagabundo se atreve a negociar conosco? Queríamos salvá-lo para o retorno de Qingyu, mas você só quer morrer. Que arrogante! Geni correspondeu ao olhar de Tori ao olhar para Luin, enquanto Wu Xiaoling apenas suspirou com a visão. Ela passou a admirar Luin por alcançar tanta força com os escassos recursos dos nativos, não era uma tarefa nada fácil. Infelizmente, a diferença era muito grande em suas origens. Os gênios eram uma dúzia no universo e, embora Luin fosse claramente um gênio, como isso importava? O universo era muito vasto e havia muitos prodígios para escolher. A cabeça de Luin caiu, sua visão ficou turva quando ele realmente chegou ao fim da estrada. Tori voltou-se para Sigmund, General Matters, acho que deveríamos eliminar essa pessoa. Ele é incontrolável e sua origem é desconhecida, mandá-lo para o campo de batalha só causará problemas para o Império. O general não deu sinais de ouvir o homem, concentrado em uma ligação que acabara de iniciar para uma pessoa desconhecida. Tori percebeu a expressão ilegível do homem e lentamente levantou a mão e apontou para Luin, não pense que você será capaz de esperar que Qingyu volte e mate você. Será difícil para ele voltar e não vamos esperar tanto. Vá para o inferno. O explorador moveu-se para atacar. Zhang Jintian o uivou, mas não conseguiu nem se levantar, e um Ras de aparência patética sorriu com desprezo para o lado. Mira levantou-se na nave acima e preparou-se para intervir, mas Sigmund gritou de repente, Tori-Alna. Parar. Tori ficou atordoado e olhou para ele com espanto, o quê? A expressão de Sigmund tornou-se solene e ele olhou para Luin com uma mistura de apreensão e antecipação, pegue uma amostra de sangue. Um soldado imediatamente deu um passo à frente e se aproximou de Luin, curvando-se e coletando um pouco de sangue dos lábios de Luin. Quando um tonto Luin abriu os olhos e viu o soldado, suas pupilas encolheram, você. O soldado silenciou Luin e piscou, Home me encarregou de enviar cumprimentos a você. Você teve um bom desempenho, agora me passe a amostra de sangue. Luin não hesitou e imediatamente retirou um frasco de sangue de seu anel cósmico, entregando-o ao soldado. O homem sorriu para Luin, mas quando se virou, estava solene mais uma vez. Ele foi até Sigmund, general. Sigmund abriu a mão e enviou o frasco voando em direção à nave, deixando todos em silêncio em antecipação. Luin observou o soldado voltando à formação e soltou o fôlego com um sorriso, finalmente, ele deu o primeiro passo. A amostra de sangue que ele deixou quando chegou a Jinlin finalmente provou sua utilidade. Os exames do Grande Império YU para cultivadores eram extremamente rigorosos e, devido ao desempenho atraente de Luin durante o julgamento, o Império naturalmente queria coletar amostras de sangue e realizar alguns testes. O sangue que Luin deixou para trás em Jinlin era na verdade destinado apenas a este momento. Seu desempenho estelar foi um espetáculo para convencer o Grande Império YU a examinar a amostra de sangue que ele havia deixado para trás, e agora tudo estava acontecendo de acordo com o plano. Depois de algum tempo, Sigmund ouviu um relatório de seu gadget. Ficando visivelmente animado, ele se virou para Luin e piscou bem na frente do jovem para apoiá-lo, diga-me, por que você está aqui? Qual o seu nome? Quem mais está na sua família? Quantos anos eles têm? Os outros ficaram curiosos. Shalosh e Tori rapidamente receberam as mesmas notícias que Sigmund de suas próprias fontes, e também se viraram para olhar para Luin em estado de choque.
O grande Império YU estava prestes a ser abalado. Na espaçonave, Mira ficou pasma. Ela olhou para as pessoas em sua vitrine. Você tem certeza? Isso é muito conveniente. A pessoa na tela fornece nervosamente os instrumentos, não há dúvida. Absolutamente nenhum. Esta é a linhagem do clã Zishan. Essa criança é definitivamente descendente da família Zishan. Mira ficou sem palavras. Ela havia aprendido sobre esse império antes de chegar e estava bem ciente de que ele tinha seu quinhão de lendas. Começou como uma nação briga, mas subiu abruptamente no poder graças a duas pessoas que se transformaram em um império de alto nível dentro do trama Onda de Gelo. Uma dessas pessoas era Undin Yushan, enquanto a outra era Undin Zishan. A dupla era famosa em todo o Outerverso. Fim do capítulo. Capítulo 62, A Família Zishan. O nome do grande imperador YU era o Imortal Yushan, enquanto seu companheiro, o Imortal Zishan, havia morrido há muito tempo. A família Zishan definiu rapidamente e, após um período de reclusão, o clã isolado. Foi confirmado que eles desapareceram há séculos, sem descendentes sobreviventes, e era impossível encontrar um neste planeta periférico. A influência desta linhagem no grande Império YU não foi trivial. O Imortal Yushan havia prometido que sua realidade hereditária lhes permitiria uma posição atrás apenas dele. Seria uma pena se Luin fosse realmente descendente desta linhagem. Eles realmente pensaram em subjugá-lo. Como Zhang Jintian e os demais ficaram confusos sobre os procedimentos atuais, Luin declarou-se com dificuldade. Seu corpo estremeceu ao princípio após o chute de Tori, mas ele mal se segurou. O que você quer? Diga-me, criança, de onde você está? Sigmund perguntou. Terra, Luin zumbi. O general balançou a cabeça. Observamos tudo durante o julgamento da Terra. Você definitivamente não é terraço, eles não têm técnicas de batalha. Luin limpou a boca. Eu sou da Terra, deixei o planeta muito jovem. Depende de você acreditar em mim. Sigmund parecia ainda querer questionar mais, mas vendo a exaustão no rosto de Luin, ele imediatamente tentou que algumas pessoas o enviassem ao espaçonave para tratamento. Espere, e eles? Luin apontou para Zhang Jintian e Bai Shui. Fique tranquilo, a Terra permanecerá intocada. Enviaremos pessoas para eliminar as feras mutantes mais poderosas, Sigmund acenou, enviando uma tropa de centenas de sentinelas lideradas por alguns Melders. Todos esses soldados vieram de várias colônias e cultivaram usando cristais de energia, então eles já estavam no auge ou perto do auge de suas vidas. Proteja a China e todas as principais cidades da Terra. Dispersar. Sim, senhor. Todos eles voaram para o céu, separando-se em diferentes direções. Vendo isso, Zhang Jintian e Bai Shui finalmente relaxaram. Ninguém se mexeu para impedir a saída dos soldados, nem mesmo Tori ou Shalosh. Agora que a identidade de Luin foi verificada e transmitida ao Império, ele não era mais alguém em quem pudesse tocar. O Imortal Yushan reinou como imperador do grande Império YU por 800 anos e teve o cultivo para viver até um milênio. Seu governo estrito durante esses 8 séculos o consolidou como o único indivíduo no topo da hierarquia do Império, e ninguém ousou desafiá-lo. O homem teve uma regra inviolável durante seu reinado: a realeza Zishan sempre seria mantida pela família Zishan. Era uma posição sem autoridade, mas tinha status elevado. Tori e Shalosh eram apenas vice-capitães nos 13 esquadrões e suas posições eram incomparáveis às do rei Zishan. Eles não tinham poder para criar quaisquer obstáculos. Luin foi enviado para a espaçonave e todos ficaram obedientes desde o momento em que ele chegou. Isso o tranquilizou e ele finalmente se permitiu adormecer, sua consciência desaparecendo. Com o teste concluído, foram tomadas providências para que cada aluno retornasse à sua academia. Como a missão terminou em fracasso, muitos estudantes ficaram de mau humor. Os sentinelas não eram tão ruins, mas estudantes como Wu Xiaoling, que participaram do julgamento como um Melder selado, estavam infelizes.
Falhar apenas no teste do sentinela era uma mancha que praticamente garantiria que eles não teriam chance de entrar na academia de combate astral. Havia também outra coisa que a maioria dos estudantes desconhecia, mas Wu Xiaoling e os outros que estavam em níveis semelhantes estavam prestando muita atenção ao fato de que o Conselho Juvenil do Grande Império YU estava prestes a ser reorganizado. O Conselho da Juventude era uma organização poderosa que supervisionava os julgamentos, interferia nas instituições de ensino e podia até formar o seu próprio exército. Era uma força que ninguém no Império poderia ignorar, e todos os melhores estudantes desejavam tornar-se membros. Agora, os resultados deste teste prejudicaram gravemente suas chances. Considerando tudo isso, havia um clima de desamparo entre os participantes do ensaio. Apenas Zhang Jintian e Bai Shui estavam comemorando. Apesar de tudo o que aconteceu, tanto bom quanto ruim, a terra foi preservada. Os dois ficaram gratos a Lu Yin, pois foi somente com a ajuda dele que foram salvos, e que os numerosos cultivadores da terra não seriam mais enviados para um campo de batalha estrangeiro como bucha de canhão. Haas não conseguiu aceitar a realidade da situação e apenas olhou fixamente para a espaçonave. Ele realmente queria matar Lu Yin, mas Shalosh deu um aviso para não agir precipitadamente, deixando-o de mau humor. Yang Gang também começou a ficar deprimido depois de falar com Tori Auna. Ele presumiu que esse julgamento seria fácil, mas no final ele não passou de um espectador que nem sequer se qualificou para participar do confronto final. Ele até assistiu Wu Xiaoling ser ameaçado por Lu Yin. Sem nenhuma maneira de se defender, ele recebeu um aviso severo de Tori que garantiu que ele não poderia lidar com Lu Yin mesmo após o término do julgamento. Quanto a Ed, Veron e os outros, não ousaram mostrar a menor hostilidade para com Lu Yin. Eles podem não saber muito sobre a família Zishan, mas apenas pela atitude de Sigmund eles perceberam que era melhor não causar problemas para Lu Yin ou mesmo para a própria Terra. Este planeta continha um quebra-reino, alguém com um dom inato e uma série de outras coisas das quais eles não estavam cientes. A nave espacial de repente soou um alarme, e Sigmund e alguns outros viraram-se para o norte para ver uma sombra gigante se aproximando deles. Os estudantes seguiram seus olhares e ficaram boquiabertos de horror. Um deles gritou, uma tartaruga gigante. Zhang Jintian e os outros que viajaram com ele também ficaram chocados. Foi a tartaruga voadora que passou pela capital após destruir o acampamento azul. Yang Gang até empalideceu ao ver sua abordagem. Esta foi a criatura que o humilhou. Sigmund, Tori e Shalosh voaram juntos para o céu, liberando energia estelar aterrorizante em um instante que tornou o clima caótico e até mudou as cores do céu. Eles eram exploradores, indivíduos de força semelhante à da besta. Um mutante de nível Explorer apareceu tão rapidamente. Este planeta está cheio de surpresas, comentou Tori. Sigmund permaneceu solene. Esta tartaruga não era simples nem fraca. Seus olhos gigantescos permaneceram calmos enquanto olhavam para as 3 minúsculas obstruções em seu caminho. Parecia não se importar nem um pouco com eles e lentamente abriu a boca, pronto para um pequeno lanche. Não seja travesso, pequena tartaruga. São gente boa, não os coma, ordenou de repente uma garota, aparecendo na cabeça da fera. O trio de exploradores olhou para ela maravilhado. Lulu Mavis. Lulu cumprimentou-os casualmente de cima da cabeça da tartaruga. Faz muito tempo que não nos vemos. Como vocês estão? Os 3 ficaram sem palavras. Quanto tempo? Não fazia nem um mês. Senhorita Lulu, essa tartaruga. Sigmund ainda estava chocado, duvidando que um aluno sentinela pudesse domar uma tartaruga exploradora. Apenas o pensamento era ridículo. A garota imediatamente ficou na defensiva. É meu e vai continuar assim. O general forçou um sorriso. É claro que pertence a você, mas se posso perguntar, como você o subjugou? Ela sorriu estranhamente. Esse é um segredo da família Mavis. Venha, deixe-me contar a você. Não há necessidade. Sigmund balançou a cabeça apressadamente. Como é um segredo, seria problemático para mim descobrir. Você sabe que o julgamento terminou, não? Já.
Lulu sentiu uma pontada de arrependimento. O que aconteceu com o criminoso? Ele foi pego. Não havia nenhuma notícia na rede. Todos os alunos que chegaram para participar do confronto final retiraram seus gadgets para evitar a revelação de suas informações e localização, então é claro que nenhuma notícia foi divulgada na rede. Torialna explicou tudo o que havia acontecido, fazendo com que a expressão de Lulu mudasse. Night King. Você quer dizer que aquele criminoso do clã Day Night despertou para se tornar um Night King? O trio assentiu. Lulu suspirou. Isso é divertido. Não admira que vocês não se atreveram a deixá-lo morrer e tiveram que resgatá-lo. Claramente, o julgamento foi imparcial. Sigmund ficou envergonhado. Luin realmente foi capaz de matar Qingyu, mas ele o impediu no último momento. Isso estava claramente quebrando as regras do julgamento. Pena, se eu tivesse chegado mais cedo, eu mesmo poderia ter matado um Night King recém-acordado. Um Night King, isso teria sido uma grande conquista. Minha família definitivamente me elogiaria por isso. Nenhum dos 3 homens se atreveu a interromper. Quer fosse a família Mavis ou o clã Day Night, o grande Império Y1 não poderia se dar ao luxo de ofender nenhum deles. Deixa pra lá, perdemos e não podemos fazer nada agora. O julgamento acabou, então eu deveria sair também. Não deveria haver nenhum problema com a pequena tartaruga seguindo a nave espacial, certo? Sigmund anunciou. Claro que não, podemos rebocá-lo. Dito isto, estou um pouco preocupado que talvez não seja capaz de lidar com distorções. Não vai ser problema, a tartaruga é muito poderosa. Lulu ficou completamente despreocupada e pulou na orelha da tartaruga e falou algumas palavras. A tartaruga gigante clamou-se obedientemente e esperou silenciosamente atrás do espaçonave, fechando os olhos e descansando. Era um pouco menor que o navio, mas não muito. O tamanho era realmente surpreendente. A própria menina entrou na espaçonave, curiosa sobre Luin. Ele quase matou um Night King recentemente acordado. Esta era uma notícia que poderia chocar até mesmo o Inerverse, e era até mesmo uma sentinela nativa que claramente não era tão poderosa antes da luta. Que interessante. Fim do capítulo. Capítulo 63, Seruzen. Os terráqueos normais simplesmente não conseguiam ouvir sobre o julgamento do grande Império YU. Na sua opinião, indivíduos fortes simplesmente surgiram do nada para proteger os seus novos centros populacionais. Eles não tinham ideia de que os formandos neste ensaio estavam atualmente a embarcar na nave espacial, tendo um total de 150 dos 237 regressado vivos. 87 mortes podem parecer um número grande, mas Sigmund não ficou nem um pouco comovido com isso. Na verdade, isto foi considerado bastante bom pela maioria dos ensaios, onde cerca de metade dos participantes morreu no processo. Na verdade, a única coisa que causaria confusão seria a morte de algum nobre herdeiro. Muitos estudantes do nível de Geraldine estavam animados, seu objetivo era apenas manter uma ou duas grandes cidades por um tempo e voltar vivos. Pelo contrário, foram as elites que ficaram incomodadas, especialmente as do segundo lote. Cada um dos seus rostos era mais feio que o anterior, eles basicamente não ganharam nada. Entre os terráqueos, Zhang Jintian e Bai Shui foram excepcionais o suficiente para se juntarem às fileiras do Império. Um era um quebra-reino, enquanto o outro tinha um dom inato, ambos receberiam convites diretos para um dos 13 esquadrões imperiais. O único fora dos sábios que se qualificou para ingressar foi o monge Tianzu, Seruzen. Zhou Shan e Wu Sheng também foram convidados, mas ambos optaram por manter suas posições como guardiões da terra. Sigmund não se importou particularmente, havia uma grande disparidade entre esses dois grupos, e os sábios regulares seriam apenas soldados normais do Império. Os médicos de Sigmund demoraram cerca de 2 horas para tratar os ferimentos no peito de Luin, e as primeiras pessoas que ele viu ao abrir os olhos foram Zhang Jintian e Bai Shui. Ele perguntou fracamente, como vão as coisas? O tom de Zhang Jintian foi abatido, acabou. A Terra não mudou, mas o Império enviará pessoas para monitorar a situação e limpar os zumbis.
Obrigado, obrigado, Bai Shui repetiu com gratidão. Luin tossiu e se levantou da cama, olhando para as nuvens passando por eles. Vamos embora logo. Zhang Jintian acenou com a cabeça. Zhou Shan e Wu Shende decidiram ficar para trás. Fora de nós três, outra pessoa da Terra está se juntando ao grande Império Y, Seruzen. O monge Tianzu. Luin ficou surpreso. Ele é muito forte. Ele é um excêntrico. Você pode dar uma olhada, ele está lá fora. Todos nós fomos organizados para ingressar na YU Academy. Luin saiu da sala de tratamento para ver o monge Tianzu, que era realmente único. Seus pés estavam descalços e ele usava apenas metade das roupas que uma pessoa normal usaria, revelando seu corpo magro que parecia uma pilha de ossos cobertos por uma pele bronzeada. À primeira vista, pensamos em confundi-lo com um estado de cobre primorosamente detalhado. Estranhamente, o monge estava com a mão direita levantada. Não se sabia por quanto tempo ele se manteve assim, mas estava murcho e deformado em relação ao seu formato original, parecendo mais um galho de árvore do que um braço. Sua barba estava enrolada naquele braço, atraindo olhares estranhos de todos que passavam. Luin também ficou surpreso. Este era o monge Tianzu. Zhang Jintian era alguém com uma vontade forte, mas até ele ficou um pouco perturbado por monge Tianzu. Dado isso, não houve necessidade de mencionar Bai Shui, Luin até sentindo um pouco de medo de sair dela. Este é Seruzen, o único da Terra que se tornou sentinela sem receber nada da herança de Qingyu. Ele até derrotou Raiden, informou Zhang Jintian. Como ele se tornou um cultivador? Luin se sentiu estranho, parecia que alguém com essa aparência acharia extremamente difícil lutar contra feras mutantes. Seruzen parecia estar em desvantagem mesmo contra o ser humano médio. Zhang Jintian respondeu, não sei, ele não falou. Posso responder a esta pergunta. Sigmund se mudou e as pessoas nas proximidades imediatamente o saudaram. Zhang Jintian e Bai Shui ficaram um pouco distantes na presença do general. Os dois se juntaram ao grande Império YU para ganhar força, mas não tinham boas opiniões sobre o próprio Império. É verdade que eles também não sentiam ódio, afinal, a evolução da Terra foi causada por Qingyu e não foi relacionada. Apesar de já saber a resposta, Luin virou-se para Sigmund e perguntou, você parece me tratar de forma diferente agora. Por quê? Sigmund convidou, vou explicar tudo a você a tempo, mas agora a espaçonave está prestes a deixar a Terra. Há alguma tarefa final que você precisa concluir? Luin murmurou para si mesmo antes de responder, por favor, peça para procurar um homem em Jinlin. O nome dele é Shu-san, ele é como um irmão mais novo para mim. Sigmund acenou com a cabeça e não fez mais perguntas, enviando instruções através de seu gadget antes de olhar para Seruzen. Quanto à sua pergunta anterior, este é alguém com excelente perseverança. Ele enviou-se sozinho, sem medo, entre dois grupos de feras mutantes, banhando-se em seu sangue enquanto travavam a guerra. Ele então engoliu seus núcleos de energia após o massacre, tornando-se um sentinela. Sua força de vontade é extraordinária, quase nunca vista em todo o universo. O pequeno trio de Luin olhou para o monge em estado de choque. Ele estava sentado sozinho no meio de um campo de batalha de feras mutantes quando era apenas um humano normal. Ele devia estar louco. Como ele não foi comido? Abri uma exceção especial para permitir que ele se juntasse ao grande Império YU, já que sua força de vontade atraiu o interesse de alguns. Ele pode ter um futuro impressionante pela frente, continuou Sigmund. Nesse momento, Seruzen parece olhar para Luin com os olhos turvos. Ele se declarou e deu um passo à frente com os pés descalços de metal, curvando-se lentamente até a cintura. O obrigado, ele disse com voz rouca para um confuso Luin, como se sua voz não fosse usada há muito tempo. Foi preciso algum esforço para entender o que ele havia aqui. De nada, respondeu Luin, você não se parece com alguém de Tianzu. Nasci nas montanhas do Tibete, minha prática do budismo me levou a Tianzu, explicou o homem, curvando-se novamente antes de se virar para sair.
Sigmund também saiu, sua carga de trabalho após este julgamento foi montanhosa. Luin virou-se para os outros, vamos explorar. Afinal, esta é a espaçonave do grande Império YU e deveria ser mais valiosa do que um planeta comum. Eu vou passar. Quero dar uma olhada na sala de gravidade e a uma pequena biblioteca aqui também, disse Zhang Jintian antes de ir embora. Luin virou-se para Bai Shui. Ela era realmente linda e era um prazer só olhar para ela. No entanto, Bai Shui ainda não havia se recuperado da traição de Liu Shaoji e pediu desculpas a Luin antes de partir sozinha. Luin sentiu-se bastante desamparado. Com esses dois desmancha-prazeres, ele poderia muito bem ter pedido a Seruzen para ficar para trás, ele teria pelo menos sido útil para assustar as pessoas. Com o aparecimento do monge, a maioria das pessoas não ousaria agir contra ele. A espaçonave gigante foi chamada de Perseverança e foi usada exclusivamente para buscar participantes do teste. Era maior que o local de reunião de Pequim e abrigava todas as instalações necessárias, havia mais de 100 salas de treinamento gravitacional e mais de 300 naves espaciais pessoais. Sua tripulação já havia recuperado todos os pods pessoais, prontos para decolar. O Perseverance tinha áreas claramente designadas para treinamento, manutenção, vida cotidiana, observação e administração. Luin estava atualmente no nível mais alto da área residencial, tendo sido colocado em sua própria casa que contava com piscina, consultório médico e muito mais. Havia apenas 3 desses quartos em todo o navio, e Luin assumiu um até mesmo Shalosh. Todos os estudantes estavam alojados pelo menos um nível abaixo e, embora seus quartos também fossem grandes, o luxo era incomparável. Ele desceu um nível até o alojamento estudantil, os alojamentos dos trabalhadores ficavam no outro extremo, enquanto o quartel dos soldados ficava no nível mais baixo. A área residencial estava cercada pelo que ele descobriu ser algum tipo de metal resistente, porém transparente, e ao testá-lo, ouviu uma voz gentil atrás dele, somente exploradores ou superiores podem quebrar este metal. Com o seu poder, você não consegue nem arranhá-lo. Luin se virou para ver um sorridente Xia Lu, porque você não estava em Tianzu. Xia Lu continuou sorrindo, não estava interessado. Luin ergueu as sobrancelhas, como participante do teste, estou realmente curioso para saber por que você não estaria interessado na missão principal. Especialmente com sua força. Xia Lu caminhou até o lado de Luin e olhou através do metal para as nuvens do lado de fora, através das quais a cauda da tartaruga gigante podia ser vista vagamente balançando para frente e para trás. Contanto que o objetivo seja alcançado durante um teste, isso é o suficiente. Não há necessidade de confundir isso para completar a missão. Ele se virou para olhar para Luin, parabéns pela derrota Qingyu. Isso definitivamente fará com que o grande Império YU tome conhecimento de você. Luin encolheu os ombros, foi apenas um truque barato. Eu não seria capaz de derrotá-lo diretamente. Não existem truques baratos no universo. Uma vitória é uma vitória. Luin, não, irmão Lu, você sabe o que significa derrotar um Night King? Luin balançou a cabeça. Isso significa que o clã Day Knight está de olho em você agora. Eles irão observá-lo de perto se você entrar no Innerverse. Luin encolheu os ombros, em outras palavras, estou com problemas. Fim do capítulo. Capítulo 64, você está sendo rude. Xia Lu caiu na gargalhada com a afirmação de Luin de estar em apuros, não totalmente. Quem sabe eles podem até tentar recrutar você. Mas você fez uma coisa certa, que foi não revelar as técnicas de batalha do Day Knight Clan. Se não, você estaria morto. Os olhos de Luin se estreitaram. Foi por isso que ele não usou o Day Knight Punch, independentemente de quão precária fosse a situação. Nenhuma família permitiria que pessoas de fora aprendessem suas técnicas secretas. Se ele fosse exposto, o clã Day Knight não seria o fim de tudo, outras organizações de todo o universo iriam persegui-lo para obtê-lo. Somente alguém como Lulu, com o apoio de sua família poderosa, era imune a tais coisas. Então Xia Lu,
Luin olhou para ele com seriedade. Estou bastante curioso, o que você vai ganhar com isso? Apenas alguns restos, Xia Lu sorriu. Os dois de repente se viraram para uma figura que acabara de virar a esquina, com uma cabeça característica de cabelos curtos e prateados. Que coincidência! Silver acenou para eles com um sorriso tão grande que seus olhos pareceram se fechar, agindo como se estivesse muito familiarizado com eles. O coração de Luin bateu mais uma vez, irradiando aquela familiar sensação de perigo que ele sempre sentia na presença deste jovem. Mesmo com seu crescimento pessoal desde aquele dia, o alarme nem desapareceu. Até o rosto sempre jovial de Xia Lu ficou sóbrio e ele deixou Luin surpreso para trás sem dizer uma palavra. Silver se aproximou e parou a 3 metros de distância. Ouvi dizer que você quase matou Qingyu no julgamento. Parabéns. Obrigado. Luin sorriu. Ele não foi tão ruim, me forçou a usar metade da minha força. Eu lutei com ele antes também, ele forçou a saída de apenas 30%. Tudo bem, estou indo, nos encontraremos novamente se for isso que o destino reservou para nós. O jovem sorriu ainda mais em resposta. Luin revirou os olhos com a resposta esfarrapada, mas o Silver que estava partindo fez uma pausa repentina. Talvez não demore muito. A Academia de Combate Astral. Luin perguntou calmamente, apenas recebendo um sorriso e um aceno em resposta. Ele suspirou. Havia exatamente 3 pessoas entre todos os estagiários da Terra que eram mais misteriosas para ele: Lulu Mavis, Xia Lu e Silver. Munor e alguns outros poderiam ter sido selados Melders, mas ele não conseguia nem ler seu verdadeiro poder. Pensando em Munor, ele não poderia deixar de sentir uma pontada de culpa. Ele alimentou Power Burst à força e usou o homem para realizar um dos ataques de Qingyu. O contra-ataque resultou do golpe crítico que causou a derrota de Qingyu. Sem Munor, não havia como ele ter conseguido uma vitória. Embora aquele cara tivesse uma opinião negativa sobre ele, ele ainda era um benfeitor. Um tempo depois, Luin também saiu para explorar o resto da área. As naves espaciais ultragrandes eram necessárias e mesmo em todo o grande império. Havia apenas algumas. Um cultivador típico usaria apenas um espaçonave pessoal para viajar entre as estrelas. Embora o andar inferior não tivesse o mesmo número de instalações que o andar superior, ainda havia algumas nas quais Luin estava interessado. Em particular, o bar. Os alunos enfrentaram muito estresse e esperaram que descansassem antes do julgamento. É claro que eles também comemoraram loucamente o fim de um julgamento, por isso os bares sempre estiveram entre os locais mais movimentados desses navios. Tão ocupado, na verdade, que esbarrou em alguém no momento em que entrou. Que porra é essa? O aluno deu 2 passos para trás e praguejou, mas fechou a boca no momento em que fez contato visual com Luin. Ele tentou sorrir logo em seguida, mas seu rosto parecia ainda mais miserável do que se ele estava chorando enquanto falava. Oh, senhor! Por favor entre, há muito espaço lá dentro. Luin olhou para o aluno em dúvida. Sinto muito, mas, nós nos conhecemos. A boca do aluno se contraiu, mas ele se forçou a continuar sorrindo. Eu fui um dos alunos que você capturou. Luin grunhiu em reconhecimento e entrou no bar. O estudante deu um suspiro de colapso e saiu correndo. Ele não tinha vontade de ficar por perto da causa de tantos de seus problemas, sem falar que o cara era inimigo de quase todos os alunos. O bar da espaçonave era tão barulhento quanto o da Terra, com música e dança por toda parte. Se Luin tinha que apontar uma diferença, seria que não havia nada sujo acontecendo e não havia drogas de nenhum tipo, apenas pessoas se divertindo simplesmente. Ele escolheu um assento aleatório e pediu uma bebida, olhando em volta enquanto era bebê. O local era enorme e ocupado por funcionários fora de serviço, soldados e também estudantes. Pessoas de todas as idades ocupavam o estabelecimento. O bar tinha muitas telas, algumas exibindo filmes de ação, enquanto outras exibiam notícias ou músicas de todo o grande Império YU. A coisa toda foi tão agitada que Luin sentiu uma dor de cabeça chegando.
Não muito longe, uma dúzia de estudantes ergueram suas taças, um brinde ao nosso veterano que encontrou metais raros e obteve os melhores resultados de testes de qualquer um de sua academia. Parabéns, sênior! Parabéns, sênior! Obrigado a todos! Já disse isso antes, mas a missão deste julgamento não foi fácil. Aquele idiota do Hayden avançou imprudentemente e não conseguiu chegar nem remotamente perto de Kinguil. No final, ele até foi mantido em cativeiro por um nativo, haha. Mas isso não é tudo. Ele era até mesmo aquele monge Tianzu, e precisava de Ed para ajudá-lo a salvar sua aparência. Como pode uma idiota que nasceu no fundo do mar se comparar a nós? Ele é um idiota e provavelmente está perdido. Havia pessoas comemorando do outro lado do bar também. Esses estudantes comemorativos não eram os mais fortes de suas academias, mas estavam retornando do julgamento com recompensas muito boas. Eles não estavam mirando no céu e tentando entrar no Astral 10, então ficaram mais do que felizes em terminar algumas tarefas básicas em vez da missão principal. Foi assim que os perpetuamente medíocres se consolaram. Luin não conseguiu conter uma risada e tomou outro gole, observando a porta do bar se abrir e todos olharem para ver Ed e Hayden entrando. Todos os bloaters ficaram em silêncio em um momento. Agora que os verdadeiros líderes escolares apareceram, eles não ousaram dizer uma palavra. Genialna entrou logo atrás da dupla, parecendo completamente chateada. Muitos estudantes correram em direção à saída em um instante, com medo de se tornarem alvo desse estresse. Hayden caminhou em direção a alguns dos estudantes comemorando e gritou: "Vá embora!" Os alunos ficaram irritados, mas ainda assim se levantaram para sair. Ele e Ed ocuparam toda a mesa que anteriormente acomodava sozinhos uma dúzia de alunos, ambos parecendo deprimidos. Enquanto isso, Jenny foi diretamente para as salas privadas no segundo andar. "Ei, deixe-me sentar aqui." No momento em que Luin estava tomando um gole, ele ouviu alguém falando com ele. Ele olhou confuso e viu que era um dos estudantes que Hayden havia afugentado. "Você está falando comigo?" Ele apontou para si mesmo. "Chega de besteira. Vá embora." Um estudante alto respondeu. Ele começou a rir, olhando além dos alunos à sua frente para fazer contato visual com Ed e Hayden. "Ei, vocês dois. Você tomou o lugar deles e agora eles querem me causar problemas. Tome conta disso." Os alunos congelaram. Esse cara conhecia Hayden e Ed. A dupla congelou ao ver Luin, parecendo ter visto um monstro. Quando perceberam que ele estava cada vez mais irritado, apressaram-se em repreender os alunos: "Desapareçam. Deixe-o em paz quando ele estiver bebendo, você está sendo rude." Luin bufou. O homem que os alunos chamavam de sênior ficou irritado e olhou para Hayden. "Isso é ridículo, Hayden. O que a nossa bebida tem a ver com você?" Hayden levantou-se com uma expressão gelada nos olhos. Os estudantes ficaram apavorados, mas se recusaram a recuar. Era fácil perceber que eles preferiam apanhar a agir como covardes. "Quem está fazendo barulho? Se você quiser lutar, saia." Haas saiu de repente de uma sala privada no segundo andar e olhou para baixo. Vê-lo causou arrepios na espinha de muitos estudantes, e até a música parou de tocar. Atrás de Haas estava Munor, que havia recuperado suas forças como Melder. Seu poder recuperado deixou muitos desconfortáveis. Uma por uma, as pessoas saíram da sala privada. Todos fizeram parte do segundo grupo de participantes do teste, e até mesmo Yangang estava entre eles. O nativo do planeta Fireforge agora parecia muito pomposo. "Ah, é você, Sr. Haas. Desculpe por incomodar você." O estudante alto imediatamente se desculpou. Haas era arrogante e adorava poder desprezar todos enquanto examinava a sala. Essas pessoas nem tinham o direito de falar com ele e, com sua propriedade, todos os estudantes e até alguns soldados do bar calados. Esta era uma ocorrência que alguém de sua posição deveria evocar. "Espere um momento." Ele focou uma carranca logo abaixo, onde alguém ainda bebe. Alguém se atreveu a ignorá-lo mesmo depois de ele ter se dado a conhecer. Isso era intolerável.
Ei, levante-se! Todos olharam para Luin, enquanto Hayden e Ed tinham uma expressão estranha nos olhos. O estudante alto se animou e olhou para ele. Ele está falando com você, garoto. Sr. Haas disse para você se levantar, não ouviu? Não consigo nem beber em paz. Luin largou o copo, olhando lentamente para Haas com um sorriso. Fim do capítulo. Capítulo 65, Saindo da Terra. O que esse bastardo estava fazendo aqui? Haas pareceu irritado no momento em que viu Luin, com Munor, Yangang e alguns outros estudantes compartilhando esse sentimento. Geni também viu e seu espanto rapidamente se transformou em raiva. Este foi o bastardo que teve a coragem de tomá-la como refém. Ah, é você, Haas. Luin apareceu. Não parece que faz muito tempo que não nos vemos. Já sente minha falta? Haas se contorceu. Seus ferimentos já estão curados. Obrigado pela preocupação, basicamente voltei ao normal. Então, o que você queria dizer? Luin disse enquanto erguia o copo para outro gole. Os olhos de Haas se estreitaram de raiva, mas a atenção de Luin foi atraída por Munor, cujo corpo inteiro começou a tremer de raiva. Ele se animou. Você também está aqui. Desculpe por usar você como um escudo antes. Sua garra esquibiste também é muito forte, eu realmente não teria sido capaz de lidar com Qingyu sem você. Luin. Munor ficou furioso, cerrando os punhos. Não seja muito arrogante, Luin. Geni de repente falou de lado também. Arrogante. Ele olhou para ela confusa, mas acho que não. Certo, eu tinha uma pergunta. Ouvi dizer que você e o Xiaoling são rivais, porque ela é uma Melder quando você é apenas uma sentinela. Seu desgraçado. Geni cerrou os dentes de fúria. A essa altura, os outros alunos estavam morrendo de medo. Eles pensaram que Luin era um alvo fácil, mas para seu horror provocaram um monstruoso. Este homem era o pesadelo da maioria dos estagiários e quase matou o criminoso. Pessoas como Haas eram seres elevados para eles, mas para ele eram apenas espólios de batalha. Houve até rumores de que ele era descendente da família Zishan. Como eles tiveram o perigo de esbarrar nele. A comoção foi interrompida por um soldado entrando no bar. Ele foi direto para Luin e sussurrou algo, após o que Luin largou o copo e avisou para Geni antes de sair. Haas e o resto olharam para sua figura que partia, querendo-lhe ensinar uma lição, mas não teve coragem de tentar. Eles seriam os únicos em apuros no momento em que atacassem. O status de Luin era bastante preocupante. O soldado informou a Luin que Shu-san havia sido trazido. Este subalterno era muito importante para ele, aqueles com dons inatos eram poucos e raros, e até mesmo os estagiários só tinham o Xiaoling entre eles. Bai Shui também foi o único terreno confirmado com um, enquanto Qingyu não conseguiu usar o seu. Independentemente disso, os dons inatos eram um símbolo de prodígios em todo o universo. Um grupo de soldados passou por Luin assim que ele saiu do bar, e seus olhos brilharam ao notar um deles. Ele fez questão de passar por aquele soldado, que sussurrou enquanto atravessavam: Home quer que você tente se juntar ao novo Conselho da Juventude do Grande Império YU. Os soldados rapidamente viraram uma esquina e desapareceram de vista. Enquanto isso, os olhos de Luin brilharam. O Conselho da Juventude não seria fácil, mas também não seria impossível. Seu status atual como membro da família Zishan deu-lhe uma posição sem poder, mas o Conselho da Juventude definitivamente acrescentaria autoridade. O corpo só poderia usar modelos moldados até passar de uma certa idade. Isso significava que jovens talentosos poderiam aumentar sua força em velocidades alucinantes, e alguns deles eram monstros completos. Os conselhos juvenis eram organizações com autoridade para educar, julgar e conduzir julgamentos para a geração mais jovem. Seja dentro do grande Império YU ou em qualquer outro lugar do universo, eles eram grupos privilegiados. Ao contrário do nome Zishan, que detinha apenas um mínimo de poder em uma monarquia, a adesão ao Conselho da Juventude foi reconhecida tanto no Outerverse quanto no Innerverse.
As nomeações dos membros do Conselho da Juventude eram algo que o grande Império Y1 não poderia influenciar. Se Luin quisesse se juntar ao conselho, ser membro da família Zishan poderia lhe dar uma pequena vantagem, mas ele definitivamente precisaria elaborar um plano real. Logo depois de retornar aos seus aposentos, Shu-san foi trazido. Finalmente consegui ver você, chefe. Shu-san começou a choramingar assim que se conheceram. Ele vinha sofrendo desde o momento em que foram separados, sem ninguém disposto a se associar com ele devido à sua aparência incompleta. Nem mesmo Feng Hong e Lu Yi falariam com ele. Se não fosse pelo fato de ter alcançado o reino da terra, ele poderia até ter sido expulso do acampamento. Ele ainda não era bom em combate, mas felizmente Zhou Shan o tratou bem por consideração a Lu Yin e não o enviou a nenhum lugar muito perigoso. Infelizmente, essa facilidade de vida se dissipou quando o carrasco partiu para Pequim. Cada capitão tinha que proteger uma área e ele não foi exceção, forçado a lidar com muitas feras mutantes poderosas a ponto de quase morrer uma vez. A onda de feras que aconteceu mais recentemente foi particularmente perigosa. Se não fosse pelos poucos especialistas do Reino do Céu que apareceram do nada e ajudaram a salvar a fortaleza, ele definitivamente teria morrido. Ele pensou que viveria o resto de sua vida em Jinlin, mas para sua surpresa, de repente foi levado para uma nave espacial. Ele esteve nervoso o tempo todo, com medo de ser dissecado e analisado por alienígenas, então, quando viu Luin, ficou tão aliviado que quase chorou. Shu-san já havia sido bastante cauteloso com Luin, mas neste estranho novo ambiente, ele estava determinado a se agarrar à única pessoa que conhecia. Luin começou a rir. Chega disso. Você pode ficar comigo. Vou pedir para alguém arrumar outro quarto, então espere aqui. Shu-san exclamou surpreso. Que tal eu dormir com você, chefe? Eu não irei a lugar nenhum. Não, eu não gosto de ficar com caras. Tudo bem, apenas relaxe. Você está seguro aqui e haverá pessoas protegendo você. Sou muito importante neste lugar, disse Luin alegremente. Shu-san ficou surpreso. Chefe, esta é uma espaçonave alienígena e você está dizendo que é muito importante. Luin não teve tempo de explicar tudo, então fez com que os soldados levassem Shu-san embora e arranjassem um quarto para ele ao lado de Zhang Jintian. Agora, havia 4 terráqueos a bordo desta espaçonave, 5 se ele se incluísse. Na verdade, esse era um número bastante alto de nativos vindos de um planeta experimental para se juntar ao núcleo do Império. Na maioria dos outros testes, haveria no máximo 3 e eles seriam enviados para campos de batalha. Comparados com a nata da colheita nas academias do Império, os gênios dos planetas de teste não passavam de lixo. A Terra foi excepcional, especialmente considerando que Liu Shaoji conseguiu entrar no Inerverse. Um dia depois, Luin ainda estava estudando mapas estelares quando o Perseverance tremeu um pouco e ouviu-se um grande rugido vindo da tartaruga. Ele foi até a janela para observar a paisagem lá fora desaparecer em um piscar de olhos, desaparecendo na escuridão do espaço. Ele podia ver a bela terra azul da sua janela, uma visão deslumbrante. Vendo a bola azul se afastando, ele se sentiu um pouco perturbado. Ele viveu naquele planeta por quase 2 anos e devia a ele a maior parte de suas memórias. Agora que estava indo embora, ele não tinha ideia de quando voltaria. Em outras partes da espaçonave, Zhang Jintian, Bai Shui, Shu-san e Seruzen também estavam olhando para o lindo planeta. Eles deixaram este planeta, sua casa, sem ter ideia se seriam capazes de retornar. Talvez isso tenha sido um adeus. O universo era vasto e cheio de todos os tipos de perigos, sejam eles criaturas vivas ou o próprio meio ambiente. Do jeito que estavam agora, não tinham forças para se proteger. Zhang Jintian apertou a espada com força e afastou-se com uma determinação de aço nos olhos. Bai Shui parecia preocupada, mas ninguém sabia exatamente o que ela estava pensando. Shu-san continuou murmurando algo para si mesmo e parecia não querer ir embora. Ele não queria deixar a Terra, mas era inteligente o suficiente para saber que não tinha escolha, e também por isso manteve seus pensamentos para si mesmo.
Seruzen era o mais tranquilo de todos e simplesmente assistiu em silêncio enquanto o planeta azul desaparecia de vista. Muito mais tarde, quando o Perseverance estava viajando continuamente pelo espaço, Lúin eventualmente se ao centro de comando de Sigmund. Como general, o homem também foi o piloto principal da nave espacial. O centro de comando estava situado no topo da nave, mas o interior parecia normal, sem alguns botões confusos que seriam de esperar. Havia apenas todos os tipos de mapas estelares em várias telas. Sigmund olhou na direção em que estavam viajando com as mãos cruzadas atrás das costas. Qual é a sensação de deixar a Terra? Triste. Estou relutante em sair, afirmou Lúin. O general virou-se para ele. Eu investiguei você, mas além dos dados que pudemos coletar sobre você na Terra, não consegui encontrar nada. Você pode me dizer onde você está? Perdi minhas memórias, respondeu Lúin, rindo enquanto o homem arqueava uma sobrancelha. Não me importa se você não acredita em mim. As únicas lembranças que tenho são as da Terra. Sigmund concordou. Não é da minha conta. Pedi que você visse aqui para lhe contar uma coisa. É sobre a família Zishan. Lúin disse. Fim do capítulo. Capítulo 66, Rei Zishan. Sigmund explicou. Acredito que você já ouviu algumas coisas. As famílias Zishan e Yushan são as duas famílias mais importantes do grande Império YU. Quando Sua Majestade Imperial, o imortal Yushan, ascendeu ao trono há 8 séculos, ele conferiu o título de rei ao imortal Zishan. No entanto, aquele homem morreu durante uma expedição, e algumas denúncias fizeram com que toda a família se escondesse até desaparecer gradualmente. Você é o último descendente vivo da família Zishan. Os olhos de Lúin brilharam, mas ele ficou quieto enquanto o general continuava. Eu sei o que você pode estar pensando. O imortal Zishan não foi morto por Sua Majestade Imperial, isso é de conhecimento público. Lúin ficou surpreso. Como você pode ter tanta certeza? Sigmund suspirou. Antes de Sua Majestade Imperial sucedeu ao trono, o grande Império YU teve pouca influência na trama Onda de Gelo. Foi o esforço combinado de Sua Majestade Imperial e do imortal Yushan que permitiu que o grande Império YU se tornasse o que é hoje. No entanto, isso não foi suficiente. O desejo de Sua Majestade Imperial era trazer o grande Império YU para o Universe. A morte do imortal Zishan interrompeu essas ambições. Ele não teria destruído seus próprios sonhos. É o bastante. Eu realmente não me importo com o passado do grande Império YU, tudo que quero saber é que tipo de status tenho agora, disse Lúin, sentindo-se um pouco irritado. Você é o sucessor do título de Rei Zishan, conforme ordenado diretamente por Sua Majestade Imperial. A partir do momento em que sua identidade foi confirmada, você se tornou o Rei Zishan do grande Império YU. Lúin ficou surpreso. Simplesmente assim. Não tenho que passar por alguns procedimentos complicados ou algo assim. Nenhum reexame no Capital Star. Sigmund balançou a cabeça. Não há necessidade disso. Todos os dados do Perseverance estão vinculados ao Império. Sua Majestade Imperial está ciente de tudo e já soube que você é agora oficialmente o Rei Zishan. Quando você chegar ao Capital Star e encontrar com ele, tudo o que o Rei Zishan tem direito será entregue a você. Os olhos de Lúin brilharam. Isso era exatamente o que ele queria ouvir. Ele foi forçado a usar todos os seus cristais estelares para lutar contra Qingyu, vencendo apenas 2 dias no domínio Time Stop. Ele estava angustiado pensando em como conseguir mais, mas com essa notícia parecia que isso não seria mais um problema. A propósito, se precisar de ajuda em alguma coisa quando estiver na Capital Star, você pode procurar minha família. Já falei com eles e eles vão ajudá-lo como puderem, disse o general Sigmund, antes de dar a Lúin um dispositivo comum. Pegue isso, vai ajudar. Lúin olhou para ele e acenou com a cabeça. Obrigado. Se não precisar de mais nada, irei embora. Sigmund Matters acenou com a cabeça, mas quando Lúin estava na porta, ele falou de repente. Há alguém na espaçonave chamada Mira. Lúin fez um som de reconhecimento e saiu do centro de comando.
As palavras do general deixaram-no perplexo. Embora ele agora pudesse ser o chamado rei Zishan, ele ainda era apenas um garoto rico aleatório sem poder. Não havia necessidade de Sigmund Matters tratar tão bem um sentinela, ele estava de alguma forma conectado aos Zishans. Na mesma época, Haas estava se encontrando com Shalosh. O que? Esse bastardo é realmente um descendente do clã Zishan, e até foi reconhecido por Sua Majestade Imperial que ele assumirá o cargo de rei Zishan. O jovem gritou em descrença. Shalosh olhou para Haas com uma expressão sombria no rosto, causando um arrepio na espinha do jovem. Ele rapidamente recuou 2 passos e ficou quieto, permitindo que o homem dissesse friamente: grite comigo de novo e eu arrancarei sua língua. Haas começou a suar frio e pediu desculpas apressadamente. Seu pai pode ser o vice-tesoureiro, mas seu poder real não chegava nem perto de ser comparado ao dos 13 esquadrões imperiais. Shalosh era o vice-capitão do 12º Esquadrão e muito mais influente que Sicar. Se não fosse o pai ter certos controles financeiros, o homem nem se importaria com ele. Se você ver Lúin novamente no futuro, fique longe dele. Pode ser nada mais do que um nome, mas se ele tentar usar seu status contra você, você não terá escolha a não ser deixá-lo. Shalosh disse friamente, com o que Haas concordou rapidamente. O homem então bufou e olhou para a escuridão do espaço. Rei Zishan, vamos ver quanto tempo você vai durar. O Império entrará em erupção no momento em que você causar problemas. Em outro lugar do navio, Genialna também estava furiosa. Como pode ser isso? Tornar-se rei não é uma questão simples. Como um nativo como ele pode receber qualquer tipo de herança? Tori só conseguiu sorrir ironicamente. Por favor, não fique com raiva, senhorita. Isso já foi confirmado e o chefe ordenou que você ficasse longe dele. Por que eu deveria? Ser o rei Zishan é tão incrível assim? Geni respondeu irritada, deixando Tori sem palavras. Ele queria contar certas coisas a Geni, mas sabia que ela iria embora assim que ele tocasse no assunto. No final, ele decidiu deixar isso para a cabeça. Lúin não saiu do quarto por 2 dias, concentrando-se apenas na recuperação enquanto estudava os mapas estelares. A 4ª estrela da palma cósmica era 2 vezes mais poderosa que a 3ª, então ele mal podia esperar que a 5ª aparecesse. Se ele tivesse sido capaz de usar o Palme 5 estrelas, ele não teria precisado da ajuda de um Melder para esmagar Qingyu. Foi uma pena que a arte cósmica que ele recuperou fosse apenas o volume elementar. Com isso, ele só conseguiria simular no máximo 8 estrelas. Ele também temia que depois de se tornar um fundidor, os benefícios da arte cósmica pudessem desaparecer. Seu poder esmagador se dissiparia diante de gênios com outras técnicas de batalha poderosas. Você estuda esses gráficos todos os dias por causa de alguma técnica de batalha. Uma voz doce soou atrás de Lúin, rapidamente seguida por uma fragrância agradável. Ele se assustou e rapidamente se virou para ver uma linda mulher com ar de pureza, cabelos brancos caindo até os tornozelos com um coque próximo à testa. Ela estava olhando para ele com interesse. Quem é você? Ele perguntou cautelosamente, seus instintos gritando que ele não era páreo para esta mulher. Ela havia chegado muito perto dele sem emitir um único som, nem mesmo a arte cósmica reagiu. Esta foi uma potência. Meu nome é Mira, a garota de cabelos brancos disse com um sorriso, o que parecia ser um traço de vermelho em seus olhos focados. Mira. Lúin lembrou-se rapidamente das palavras de cautela de Sigmund em relação a esta mulher. Você precisa de alguma coisa minha. Ela riu e passou por ele com o cabelo flutuando atrás dela, sentando-se graciosamente e cruzando a perna direita sobre a esquerda. Os dedos redondos de seus pés descalços se mexiam, exibindo seu esmalte vermelho brilhante enquanto ela olhava diretamente para ele e perguntava: você pode me dizer por que olha mapas estelares todos os dias? Lúin olhou para ela sério, perdi minhas memórias, então estou procurando o caminho de casa. Mira brincou com os cabelos cacheados da mão direita, você sabe quem eu sou? Lúin balançou a cabeça.
Mila disse, sou do Universe e faço parte do Conselho Juvenil do Universo. Os olhos de Luin se arregalaram. O Conselho Juvenil do Universo era uma organização aterrorizante que poderia, teoricamente, julgar qualquer jovem em todo o universo. Tinha o seu próprio exército e subsidiárias em todo o lado. O Conselho da Juventude do Grande Império YU era uma dessas organizações subordinadas. Fui eu quem dissolveu o Conselho Juvenil do Grande Império YU. Você entende agora? Mira continuou. Luin respirou fundo. O que isso tem a ver comigo? Mira levantou-se e caminhou lentamente até Luin, erguendo o queixo dele com o indicador que carregava o mesmo cheiro inebriante. Admiro suas habilidades, então posso recomendá-lo ao Conselho da Juventude Exterior. Minha única condição é que você se junte ao Astral 10 e ganhe algumas conquistas. Luin olhou diretamente nos olhos dela, o vermelho mais óbvio agora. Esta mulher aquecia seu corpo e era extremamente tentadora, mas havia nela uma sensação visual e instintiva de perigo que o arrepiou. Porque eu? Os lábios de Mira se curvaram em um sorriso sensual, seus olhos cativantes ameaçando afogá-lo em seu olhar. Seu dom inato é único. Posso saber como funciona? Luin encontrou alguns passos, tudo isso só por causa do meu dom inato. Mira retraiu a mão. Os 10 árbitros decretaram que qualquer cultivador com um domínio pode entrar no Conselho da Juventude ou Terverse. No entanto, o Conselho da Juventude ou Terverse supervisiona um território muito vasto, incluindo o Conselho da Juventude do Grande Império YU. A maioria dos cultivadores com dons inatos normalmente só ingressam em conselhos locais, mas a preferência entra no órgão superior. Luin nem sequer considerou a possibilidade de ingressar no Conselho da Juventude revelando o seu domínio. Sua morte milagrosa era algo que deveria permanecer em segredo, não porque fosse muito fraca, mas porque era muito poderosa. O dado tinha 6 faces e cada uma delas tinha uma habilidade chocante. Ele não queria revelar isso, se possível, mas foi descoberto durante sua batalha com Qingyu. Embora Sigmund não tenha mencionado isso, ele definitivamente tinha seus próprios pensamentos. Esta mulher foi apenas a primeira a perguntar sobre isso. Meu dom inato não é tão especial, ele simplesmente acelera a minha taxa de cura. Fim do capítulo. Capítulo 67, Termos de Mira. Os olhos de Mira brilharam ao ser informado sobre o domínio de Luin e ela brilhou, é bastante mediano. Você quer que eu o recomende ao Conselho Juvenil do Grande Império YU? Se você concordar com meus termos, talvez eu possa recomendá-lo ao Conselho da Juventude ou Terverse. Se eu concordo com seus termos. Bem, se você cumpri-los, ela disse cansada, você terá que entrar na 10ª academia, mas o mais importante, fazer algo que me deixe orgulhosa de você. Algo de que o Red Lotus Witchable ficaria orgulhoso. Depois de dizer isso, ela enviou para ele, deu-lhe uma série de números e se virou para sair. Luin simplesmente estreitou os olhos, o arco bruxo do Lótus Vermelho. A propósito, faz sentido que você esteja protegendo aquele planeta bárbaro. Quem sabe, você pode até conseguir mais talentos como Zhang Jintian e Liu Shaoji. Valorize isso, disse ela na porta, deixando Luin ainda mais surpreso. Luin ficou surpreso. Ele entendeu porque ela era especial Zhang Jintian, mas porque Liu Shaoji. Já era uma pena que ele não tivesse matado o homem, ela tinha descoberto alguma coisa. Ele imediatamente saiu e foi em direção ao centro de comando. Não era um lugar onde qualquer um pudesse entrar, mas seu status no Perseverance perdia apenas para Lulu e Mira agora, superando até mesmo o de Sigmund. Ele deu uma ordem assim que entrou, mostre-me todas as imagens da batalha em Tianzhu. As pessoas na sala de controle congelaram por um momento antes de cumprir suas ordens, e Sigmund, Tori e Shalosh receberam uma notícia imediatamente. O trio apareceu rapidamente na sala de controle, confuso, o general realmente não é importante. Ele já havia dito antes que Luin poderia fazer o que quisesse, desde que não passasse dos limites.
Lu Yin se concentrou em Liu Shaoji enquanto olhava para o vídeo da batalha, o choque lentamente se transformava em caminho. A tela mostrava imagens dele mandando Shaoji flutuando com um golpe. Isso era normal, mas o que realmente chamou sua atenção foi o que aconteceu um pouco antes. O homem não tinha sido ferido de forma impotente, ele escolheu não defender. Por quê? A resposta foi simples. Liu Shaoji ficou ao lado de Qingyu, e Qingyu foi gravemente ferido naquela batalha. O que seu mestre pensaria dele se ele estivesse completamente ileso? Ele tinha que mostrar sua lealdade, mesmo ao custo de enfrentar um ataque que poderia matá-lo de uma só vez. Esse era o tipo de pessoa que ele era, alguém que era cruel como os outros e ainda mais consigo mesmo. Lu Yin sentiu um pressentimento em relação ao malandro. Não era de admirar que Mira admirasse os talentos de Liu Shaoji, o homem era extremamente cauteloso e conseguia suportar o que os outros não conseguiam. Ele se certificou de não se destacar e se sentir confortável com a solidão. Sempre que ele agia, cada movimento era perfeito, ele se machucaria quando necessário e sua inteligência e astúcia estavam muito além de Zhang Jintian ou Bai Shui. Lu Yin tinha a sensação de que essa pessoa não ficaria atrás de ninguém. Eles definitivamente se encontrariam novamente no futuro. Está bem. Há muito tempo, murmurou para si mesmo, atraindo olhares das pessoas no centro de comando. Eles assistiram no julgamento enquanto ele capturava dezenas de estudantes. Eles presumiram que ele estava praticamente morto quando ele teve a ousadia de capturar até mesmo Haas e Genialna. Quem poderia imaginar que de repente ele se tornaria um rei? Foi simplesmente inacreditável, deixando todos curiosos. Mostre-me todas as imagens das câmeras de vigilância do Perverserense, ele perguntou sem rodeios. Um oficial um pouco mais velho foi colocado em uma situação difícil. Você só poderá ver isso se o piloto lhe der permissão, Sua Majestade. Não me faça repetir. Estou ordenando que você seja o rei Zishan. O oficial hesitou por um momento antes de cerrar os dentes. Toque. As telas ao redor deles acenderam imediatamente, mudando constantemente para mostrar locais diferentes. Lu Yin sorriu em resposta, ele realmente não se importava com as imagens de vigilância, ele só queria testar até onde ia seu status. Parecia que esta realeza seria mais útil do que o esperado. Quando ele estava prestes a sair, sua atenção foi atraída para uma cena em que Shu-san estava sendo espancado. Ele estreitou os olhos e saiu. Reticências. No segundo nível da região residencial, alguns estudantes agarraram Shu-san. Você é apenas um nativo, não comece a pensar que é igual a nós só porque conseguiu entrar no navio. Um selvagem é um selvagem e sempre será um lixo. Entendi. Veron gritou, os olhos brilhando com sede de sangue. O rosto de Shu-san estava preto e azul, mas ele permaneceu em silêncio. Quando Veron finalmente bufou e pediu que os alunos fossem embora, ele estava tossindo com a cabeça baixa, com muito medo de revidar. Os alunos continuaram passando e olharam para ele com expressões zombeteiras antes de ignorá-lo. A maioria das pessoas que conseguiram deixar os planetas de teste enfrentaram trotes semelhantes, e ninguém pensou que Veron estava fora da linha. Para eles, Veron realmente se conteve por causa do status de Lu Yin e simplesmente espancou esse homem até que ele ficasse mal, sem fazer nada duradouro. De repente, uma figura bloqueou os estudantes que partiam. Veron olhou para cima para ver Zhang Jintian e latiu, vá embora. Zhang Jintian puxou sua espada e a moveu na frente de Veron, peça desculpas a ele. O olhar de Veron mudou e ele caiu na gargalhada, você sabe onde estamos, caipira. Se você usar sua arma, você está morto. Enquanto ele falava, um grupo de soldados cercou os estudantes, abaixem suas armas imediatamente. Lutar não é permitido na espaçonave. Zhang Jintian respondeu friamente, então por que você não os impediu quando eles o espancaram? Vou dizer de novo, abaixe sua arma imediatamente. Um soldado gritou. Shu-san correu rapidamente para Zhang Jintian, estou bem, deixe-os ir. Os olhos de Zhang Jintian se estreitaram e seu aperto em sua espada aumentou.
Mais e mais estudantes chegavam para assistir ao espetáculo, muitos deles entusiasmados. Eles eram os estudantes que ficaram sem sorte durante o julgamento e foram capturados, então ver um terráqueo em mau estado obviamente os encantou. Foi nesse momento que Xia Lu chegou, abrindo caminho no meio da multidão para ficar na frente de Veron. Ele levantou uma perna e enfiou o joelho direto na barriga do jovem, chutando com tanta força que Veron gritou e vomitou enquanto seu corpo se enrolava em agonia. Todos, incluindo Zhang Jintian, ficaram surpresos com sua ação. Xia Lu se virou e sorriu para o Bladizag. Está tudo bem. Obrigado. Zhang Jintian guardou a espada. Xia Lu olhou para o soldado. Faça o seu trabalho como deveria. Você pode ir agora. Os soldados lançaram-lhe um longo olhar e depois saíram, mas não antes de lançarem um último olhar de advertência a Zhang Jintian. Veron continuou tossindo enquanto olhava para cima e olhava carrancudo, mas o olhar mortal de Xia Lu o forçou a baixar a cabeça. Vamos, disse ele aos outros alunos e saiu rapidamente. Zhang Jintian olhou para Xia Lu novamente antes de sair sem dizer uma palavra. Só depois de quase todos terem saído é que Luin chegou, perguntando sobre a situação. Foi ele quem me ajudou, chefe, disse Shu-san a Luin. Luin acenou com a cabeça. Obrigado. Não se preocupe, o jovem respondeu gentilmente, eles eram irritantes. Ainda tenho algumas coisas para fazer, então irei embora. Luin agradeceu mais uma vez e observou Xia Lu se afastar. Depois que eles ficaram sozinhos, Luin virou-se para estudar Shu-san, porque eles estavam brigando com você. Shu-san balançou a cabeça, eu realmente não sei. Acabei de sair para buscar comida e eles se aproximaram de mim, disseram que achavam que eu era uma monstruosidade. Uma monstruosidade? Os olhos de Luin brilharam. Veron certamente estava ciente da relação de Shu-san com ele, mas ainda teve coragem de atacar. Por quê? Não havia como um estudante medíocre como aquele ter coragem de provocar o rei Zishan, algum tipo de conflito já havia começado dentro do grande Império YU. Alguém já estava tentando eliminá-lo? Luin tinha certeza de que cada movimento seu estava sendo gravado e enviado de volta para o Capital Star. Qualquer assunto trivial poderia ser explodido por certas pessoas, usado para fazer suposições sobre sua personalidade, inteligência, moralidade e muito mais. O objetivo era reunir informações que pudessem ser usadas contra ele no futuro, e isso foi apenas o começo da provocação. As pessoas por trás dessa afronta continuariam aumentando até que ele se cansasse. Ouvi dizer que algo interessante aconteceu. Eu gostaria de estar aqui para ver isso, disse Silver de repente com um sorriso, tendo aparecido em algum momento desconhecido. Luin disse a Shu-san para sair e se virou para olhar para o homem. O que você esperava ver? Silver enviou. Eu queria ver uma certa pessoa parecendo perturbada. Talvez eles amaldiçoassem você depois de espancá-los. Ou talvez você apenas deixe que eles te provoquem. Teria sido divertido assistir. Que tipo de pessoa você pensa que eu sou? Luin disse. Não sei, Silver respondeu com indiferença. Luin não teve tempo para continuar a discussão, ele teve que considerar o que tinha seu status como rei Zishan dentro do grande Império YU e reunir mais informações. Você não quer conversar mais? Eu sei bastante sobre a família Zishan. Talvez isso possa ajudá-lo, Silver enviou para ele. Luin olhou para trás. O que você sabe? Silver encolheu os ombros, não muito além de notícias antigas de alguns séculos atrás. Por exemplo, a antiga sede da família Zishan, sua comida incrível, técnicas de batalha, o acordo de casamento entre os Zishans e os Yushans, e assim por diante. Arranjo de casamento? Luin sentiu-se como se tivesse acabado de ouvir algo crítico. Que acordo de casamento? Fim do capítulo. Capítulo 68, Luin e Prata. Os lábios de Silver se curvaram enquanto ele observava Luin com inveja. Você é tão sortudo, garoto. Você obtém os frutos do trabalho do seu ancestral, haha. Luin olhou para o homem, que simplesmente continuou rindo por um tempo antes de dizer,
a família Zichan teve 2 casamentos arranjados no passado. Um foi com os Aunas, decidido pelo último chefe daquela família. A outra foi com os Yushans, uma promessa entre os 2 imortais que se arrasta até hoje. Embora a família Zichan tenha sido extinta durante todo esse tempo, você está aqui agora. Isso significa que esses 2 casamentos também são seus. Estou com tanto ciúme. Luin franziu a testa. Os arranjos de casamento de séculos atrás não contam muito nos dias de hoje. Zumbi prateado. Ah, você acha que isso é muito longo? Agora, os exploradores normalmente vivem há séculos. O imortal Yushan está no poder há 8 anos. Essas promessas de alguns séculos atrás não representam nem metade da vida de um homem. Fora do Deundin Zichan, aqueles que fizeram essas promessas ainda estão vivos e bem. Luin sentiu seu coração cair com essa revelação, já sentindo a dor de cabeça que se aproximava. Ele pensava que era uma alma livre, mas agora havia muitos problemas, incluindo um casamento arranjado com a família imperial. Se havia uma coisa que ele aprendeu sobre o imortal Yushan, foi que o imperador levou as promessas muito a sério. Havia uma chance, não, era quase certo que esse casamento não seria cancelado. Isso não é tudo que você precisa considerar. A família Zichan já controlou quase metade das tropas do grande Império YU. Embora a família Zichan tenha desaparecido, alguns de seus ex-subordinados ainda estão vivos. Veja Sigmund Matters, por exemplo, a família dele já foi subordinada à sua também. O que mais? Luin disse. Muito, mas por que eu contaria a você? Você já falou tanto. O que você quer? Apenas me diga. Silver enviou. Você encontrou algo em algum lugar? Não. Os olhos de Luin brilharam. Você não precisa negar, posso sentir isso em seu anel cósmico. Oh, o que você pode sentir? Silver riu estranhamente e balançou a cabeça, apontando para os olhos, vermelho. Luin estreitou os olhos. Isso pertence a você. Nosso primeiro encontro não foi por acaso. As coisas que procurávamos não eram as mesmas, mas estavam localizadas no mesmo lugar. Eu posso devolver. Silver se virou e olhou para longe. Está tudo bem, você pode ficar com ele. Pode ser útil no futuro. Essa coisa é inútil para mim. Só porque você não sabe o que isso representa. Sua tentativa de assassinato de Zhang Jintian tem algo a ver com isso. Você realmente quer saber? Silver brilha como uma raposa. 2 das 3 vezes que vi você, havia reis zumbis envolvidos. Você destruiu a balística e queria matar Zhang Jintian porque ele ordenou o extermínio da horda de zumbis. Você está conectado a essas coisas. Silver fez um gesto de silêncio. Não diga isso, como eu poderia estar conectado a algum zumbi? Eles são apenas um produto fracassado da evolução, não tem nada a ver comigo. Eu apenas ajudo a mover as coisas. Luin não entendeu, ainda havia muitas coisas no universo que ele não sabia. Na verdade somos o mesmo tipo de pessoa, meu amigo. Posso sentir isso, por isso vim procurar por você. Não se preocupe, eu vou te ajudar. Silver sorriu. E quando eu atingir um determinado status, você me fará ajudá-lo? Luin perguntou. Silver sorriu. Eu sabia que você era inteligente. Vamos ajudar uns aos outros, é uma situação ganha-ganha. H é H, porque eu trabalharia com alguém que nem conheço. Você pode me rejeitar, mas tenho certeza de que seremos melhores amigos no futuro. O jovem se virou e saiu, mas não antes de jogar um pedaço de papel nas mãos de Luin. Tinha alguns números e nomes de pessoas do grande Império YU e informações sobre seus deveres. Sua voz sumiu ao longe. O universo é brutal. Se não fosse por você, a Terra teria um futuro sombrio. Pense em Qingyu, você não conseguiria nem matá-lo no final. E por quê? Porque o mundo só se considera em primeiro lugar. Luin suspirou, deu uma olhada no pedaço de papel e guardou-o. Ele sabia que nunca se tinha vantagem num acordo com o diabo, mas quem era o diabo aqui? Foi Silver ou foi ele mesmo? Só o tempo diria. O que Luin queria fazer agora era causar comoção, quanto maior melhor.
Ele queria saber o quanto ele poderia fazer como rei Zishan no grande Império YU antes de chegarem à Estrela Capital, ou seria difícil fazer qualquer coisa uma vez lá. Se algumas pessoas não tivessem medo de agir, teriam que estar preparadas para as repercussões. Colidir. A entrada do bar do Perseverance foi destruída mais uma vez, o que atraiu a atenção de todos. Desde que os estudantes retornaram dos testes, a porta não conseguiu permanecer intacta. Luin entrou no bar e olhou para Veron no canto, que empalideceu e se levantou para fugir com a simples visão. A energia estelar afastou todos os estudantes próximos, transformando as cadeiras e mesas em pó quando uma palma Spacerender disparou em direção ao jovem em fuga. Um surpreso Veron tentou bloqueá-lo com um braço, mas foi jogado contra a parede e começou a tossir sangue enquanto olhava para Luin com os dentes cerrados. Todos no bar saíram imediatamente. Ninguém teve coragem de fazer nada a respeito, inclusive os soldados que coincidentemente patrulhavam a área. Enquanto isso, as portas das salas privadas do segundo andar se abriram e o Xiaoling e Yang Gang saíram, olhando para baixo confusos. O que esse cara estava fazendo agora? Luin foi até Veron, parecendo irritado. Uma expressão de horror encheu o rosto de Veron quando ele se aproximou e o aluno gritou: "O que você quer? Esta é uma nave espacial, não o julgamento. Você não pode me atacar." No entanto, Luin simplesmente agarrou o homem pela garganta e ergueu-o sobre a cabeça, perguntando friamente: "Quem mandou você me incomodar?" Falar. Veron ficou vermelho. Ele era o mais forte de sua academia, mas não conseguiu revidar. Também não era como se ele quisesse fazer isso. "Eu não sei do que você está falando." Luin bufou: "Eu sei que você tem alguém apoiando você. Você deve pensar que não terei coragem de matá-lo, mas a verdade é que seu patrocinador espera que eu faça exatamente isso. É melhor você pensar bem nisso." A expressão de Veron mudou. Ele recebeu ordens de desafiar e provocar Luin para que todos na capital Star pudessem ver que tipo de pessoa era o chamado Rei Zishan. Se Luin o matasse agora, os efeitos seriam muito melhores do que não matá-lo. Isso tornaria fato que o Rei Zishan era estúpido e cruel, fazendo com que outras famílias o desprezassem. Isso foi perfeito para muitas pessoas, e a pessoa que o fez fazer isso definitivamente não o salvaria. Considerando tudo isso, ele respondeu imediatamente: "Vou te dizer, é Haas. Haas me fez provocar você." Luin jogou Veron de lado e saiu do bar. Enquanto observava a figura de Luin desaparecendo, Yang Gang riu: "Que idiota. Obviamente há alguém o atacando e ele ainda está causando comoção. Ele se considera muito bem." Os olhos de Wu Xiaoling brilharam e ela ligou seu aparelho para entrar em contato com alguém. Enquanto isso, Sigmund, Tori e Shalosh também receberam a notícia. "O que? Ele foi procurar por Haas. Rápido, pare-o!" Sigmund gritou, sentindo-se irritado. "Ele é tão estúpido. Como ele pode fazer isso agora?" Shalosh zombou. "Ele é pior do que eu pensava. Receber o título de rei aumentou seu ego. Que caipira lamentável." Tori balançou a cabeça desapontado. A irmã definitivamente não pode se casar com esse tipo de pessoa. Independentemente do que essas pessoas estivessem pensando, Luin já havia chegado do lado de fora do quarto de Haas. Ele quebrou a câmera de vigilância no canto com um leve toque e chutou a porta. Haas parecia estar esperando por ele e sorriu desdenhosamente enquanto dizia educadamente: "Você precisa de alguma coisa de mim, Sua Majestade." Luin simplesmente o chutou sem dizer uma palavra. Não tendo esperado a violência enlouquecida, Haas subconscientemente se esquivou apenas para se deparar com a garra esquibiste. Esta foi a sétima forma do ataque, muito mais poderosa que a sua quinta forma. Incapaz de evitá-lo, seu corpo foi atirado para fora da sala e bateu na estrutura de metal. Ele tossiu sangue e gritou: "Como você ousa me machucar, seu bárbaro?" Quando abordado novamente, Haas gritou e recuperou uma arma de energia de seu anel cósmico. Luin evitou o ferrolho facilmente, embora tais coisas pudessem prejudicar os sentinelas,
isso não se aplicava a um quebrador de reinos como ele, comparado a Melders. Enquanto observava Luin se aproximar, a expressão de Haas mudou rapidamente, salve-me. Munor rapidamente não apareceu em lugar nenhum, uma forte explosão ressoando e enviando ondas de choque que enviaram Luin uma dúzia de passos para trás. O próprio Munor encontrou alguns passos, fixando os olhos no olhar sério de Luin. Fim do capítulo. Capítulo 69, O Grande Império YU. Os guardas do Perseverance já chegaram neste ponto, incluindo Sigmund, Shalosh e Tori. Haas se manifestou indignado no momento em que chegou. General Sigmund, ele quer me matar. Sigmund olhou impotente para Luin, porque você tentou matá-lo. Luin olhou friamente para Haas, eu não fiz isso. Você quer negar com tanta gente olhando? Haas comentou, você tem alguma evidência? Luin desprezou. Foi só então que todos se viraram para olhar a câmera de monitoramento, apenas para descobrir que ela havia sido destruída há muito tempo. O próprio Haas pegou seu gadget, tendo começado a gravar o momento em que soube que Luin estava chegando, mas seu rosto empalideceu ao perceber que ele também havia sido quebrado. Luin não era bobo e sabia que não deveria exagerar, mesmo quando estava apenas investigando alguém. Ele ainda precisava de um motivo para afastar-se à ira pública, era necessário grande poder para quebrar as regras. Lixo, Shalosh murmurou sombriamente baixinho, mas Haas continuou apontando para Luin com raiva, você acabou de me machucar. Munor também viu, certo? Eu vi tudo, Munor deu um passo à frente, se eu não tivesse intervindo, Lord Haas teria sido morto. Luin zumbiu, só um idiota acreditaria em duas pessoas que foram dizimadas. Você, Munor ficou furioso. Secretamente aliviado, Sigmund lançou um olhar frio para Haas, você tem alguma outra evidência? A expressão de Haas distorceu, mas então ele respondeu, este é o meu quarto. Ele me atacou no meu quarto. Essa é uma evidência. Todos se voltaram para Luin, que tirou um gadget do bolso. A tela se ilumina, revelando a confissão de Veron. Este homem subornou Veron para negociar comigo, eu estava simplesmente esperando que ele retribuísse o favor. Isso não é demais, não é? Todos ficaram em silêncio e nem mesmo Haas conseguiram refutar. Ele acabou fazendo uma surra de graça, e os do Capital Star só elogiaram Luin por lidar habilmente com a situação. Os argumentos de Luin eram sólidos, enquanto os dele eram exatamente o oposto. Temos os fatos deste assunto, eu cuidarei disso. Agora, dispersem, Sigmund acenou para todos. Espere, Luin interrompeu. Você tem algum outro pedido, Sua Majestade? O olhar de Luin varreu todos, finalmente parando em Shalosh. Eu só queria dizer que posso vir de um planeta primitivo, mas não sou nada fácil. É melhor que alguns cães puxaram as patas para trás, ou um dia eu as cortarei. Shalosh olhou para Luin com olhos frios e ele retribuiu o olhar. Ele era apenas um príncipe experiente que ainda não conseguia lidar com um explorador, mesmo com status mais elevado, seria difícil afetar alguém dos 13 esquadrões imperiais. No entanto, um aviso ainda era necessário, e isso permitiria sondar a ocorrência do Império. O tipo e a extensão da represália determinariam como ele poderia agir no futuro. A multidão se dispersou rapidamente e Haas foi levado para tratamento. Shalosh permaneceu em silêncio do começo ao fim, enquanto Sigmund também não falou muito. O assunto chegou assim a uma conclusão e o Perseverance continuou a navegar pela escuridão do espaço. Algumas horas depois, um aviso de punição foi enviado a todos. O aluno Haas da Academia YU demonstrou pura indisciplina e desafio aos seus superiores. Ele será rebaixado a soldado ao retornar, que isso seja um aviso para os outros. Todos ficaram chocados com a notícia e a silhueta de Luin apareceu em suas mentes. O rei Zishan não era nada simples. Até o próprio Luin ficou chocado, seu valor no Império excedia em muito sua imaginação. O filho do vice-tesoureiro foi rebaixado publicamente, o que foi uma grande vitória. Parecia que ele teria que ajustar sua própria conduta no futuro. Esse canalha,
Um Xaloche abatido cerrou o punho com força. Foi ele quem dirigiu Haas durante todo esse tempo, e a culpa por isso certamente recairia sobre ele. Este incidente de repente deixou o Perseverance muito mais silencioso do que antes, sem ninguém ousando criar mais distúrbios. Um dia depois, Luin foi interrompido em sua leitura do mapa estelar por um homem de meia-idade em traje militar. O vice-general presta seus respeitos, majestade, saudou o homem solenemente. Não havia nenhum costume de prostrar-se no grande Império YU, e os militares saudavam enquanto os cortesãos apenas se curvavam para prestar seus respeitos. Luin sorriu. Bom dia, como devo me dirigir a você? O homem de meia-idade respondeu, você pode me chamar de deputado, todo mundo no Perseverance me chama assim. Luin acenou com a cabeça, você não precisa me chamar de Vossa Majestade, é estranho. Me chame de Luin, o aluno Lu também está bem. Tudo bem. O general me enviou aqui para explicar a situação do Império para você. Estaremos alcançando a estrela capital em 2 semanas, explicou o homem, abrindo um mapa estelar quando Luin gesticulou para que ele continuasse. O grande Império YU abrange 13 filamentos e está no centro da trama onda de gelo, conectando norte e sul. Nosso domínio é uma linha reta que divide aproximadamente a trama em 2 metades iguais, conectando-se a trama grande top e a trama do caos ilimitado. Luin passou a entender melhor o grande Império YU nos últimos dias, então ele já sabia disso. Ele estava curioso sobre a própria capital Star. O conhecimento de todo o Império era um escopo muito amplo para ser compreendido no tempo que ele tinha. No entanto, tudo o que ele sabia era que a estrela capital era conhecida como estrela Zenil e era 10.000 vezes maior em área de superfície que a Terra. 3 anéis de terra giravam em torno dele, mas o que eram, ele não entendia. O deputado apontou para uma posição no mapa estelar, é aqui que está a estrela Zenil, e os 3 anéis giram em torno dela. Diferentes seções das forças imperiais estão estacionadas lá, e esses exércitos são simplesmente numerados de dentro para fora de acordo com os anéis. Luin formou um mapa mental de um planeta gigante conforme o deputado o apresentou, a capital do Império que era cercada pelo exército Sangue de Ferro e supervisionava os 13 filamentos. Depois de um longo tempo de explicação, o homem guardou seus prontuários. Você tem alguma dúvida? Gostaria de saber mais sobre os 13 esquadrões imperiais e o Palácio Real. Me desculpe, não tenho autoridade para revelar isso. Você pode pedir mais detalhes ao General Sigmund. Luin sentiu que era uma pena. Quanto tempo você disse que faltava para chegarmos à estrela capital? Cerca de meio mês. Tão lento, Luin resmungou. É uma velocidade média, e apenas por causa dos buracos de minhoca que povoam todos os 13 filamentos para acelerar a viagem. Cada dobra atravessa uma vasta distância que não poderíamos cobrir nem 1000 vezes mais tempo. Luin pensou em sua época inicial no universo, quando sua família discutiu uma espécie de nave espacial chamada Nave Espacial Aurora, que poderia desmontar materiais para melhorar o desempenho. Esse tipo de nave espacial poderia, teoricamente, ser atualizada infinitamente, e havia rumores de que as melhores poderiam destruir buracos negros e se proteger das principais potências. Essas coisas eram milhares de vezes mais rápidas que as naves espaciais normais e eram o sonho de qualquer homem. Infelizmente, esse tipo de espaçonave era caro demais para ele pagar. Tudo bem, obrigado, delegado, disse Luin, e o homem saudou mais uma vez antes de sair. Ele olhou para seus próprios mapas estelares e seu olhar congelou de repente. Do ponto de vista de um pássaro, o território do grande Império YU era como uma espada afiada com a ponta apontada diretamente para o Inerverse. Reticências, reticências. Raios de luz atravessavam os céus escuros, eles poderiam ser meteoros ou poderiam ser ataques de energia estelar por potências. Uma espaçonave solitária navegava rapidamente pelo vazio, o homem no convés mais alto contemplava as estrelas. Kinguio girou o vinho em sua taça. Tenho a sensação de que estou esquecendo alguma coisa. Certo, a carta convite de Starcíbio. Pena que esqueci disso.
Mestre, Liu Shaoji veio para o lado de Qingyu e murmurou respeitosamente. Qingyu olhou para ele. Lembre-se, você não deve levantar a mão quando estivermos de volta ao clã. Não olhe ao redor aleatoriamente, ou você pode ser morto instantaneamente por qualquer um. Sim, mestre. A atitude de Liu Shaoji foi extremamente respeitosa. Claro, não deixe ninguém intimidar você também. Você ainda é meu subordinado, o subordinado de um rei da noite, continuou Qingyu com orgulho. Liu Shaoji imediatamente assentiu com seriedade, deixando Qingyu satisfeito com sua atitude. Foi apenas esta atitude que o convenceu a trazer este nativo consigo. O nome da família era um pouco problemático por causa de algumas conotações antigas, mas aquele planeta nativo estava sob o controle do grande Império YU há tanto tempo que ele tinha uma identidade legal. Na verdade, eu deveria estar lhe agradecendo. Se não fosse por você, eu não teria conseguido acordar do meu sono profundo. O olhar de Liu Shaoji brilhou. É a sorte inata do mestre despertado como um rei da noite, o futuro definitivamente pertencerá a você. Os lábios de Qingyu se curvaram. Bendito, haha. Quando eu herdar formalmente o título de Night King, retornarei àquele planeta natal e massacrarei aquele lixo. Você retornará em glória. Muito obrigado, mestre. Liu Shaoji abaixou a cabeça, mas seus olhos eram mais longos que as estrelas. Fim do capítulo. Capítulo 70. Estação Espacial Geima. O Perseverance chegou à Estação Espacial Geima. Todos os estudantes que estão partindo, por favor, peguem todos os seus pertences e saiam em ordem. Parado ao lado da janela, Luin olhou para a estação espacial abaixo. A estação espacial Geima ficou a uma longa distância do sistema solar e o primeiro lugar onde o Perseverance realizou um salto no buraco da minhoca. Foi bastante comum para a maioria das pessoas, mas para terrestres como Zhang Jintian e Shu San, foi uma experiência completamente nova. O lugar era milhares de vezes maior que o Perseverance, uma construção feita de todos os tipos de metais estranhos que pareciam uma fera gigante brandindo suas garras. Seu maquinário de voo ajustava constantemente sua posição, mantendo-se flutuando em um só lugar. Atrás de Geima havia uma rede protetora feita de inúmeras máquinas voadoras. Mesmo estando a uma certa distância, Zhang Jintian pôde sentir as flutuações chocantes da energia estelar do reino explorador vinda dos fundos. O Perseverance pousou em uma doca gigante, e tecido após feixe de luz brilhou abaixo enquanto os alunos deixavam o navio. Vindo de todos os cantos do Império, a maioria dos estudantes não estudou ao Capital Star. Mais de 20 deles pararam em Geima e deixaram o Perseverance, claramente mais relaxados. Um deles foi Geraldine, que finalmente saiu do lado de Luin. Olhando de volta para a nave espacial, ela viu Luin acenado para ela e olhou com firmeza antes de murmurar algo baixinho. Eles claramente não eram gentilezas. De sua posição acima, Luin projeta uma sobrancelha. Esse pirralho é necessário de uma surra. Além de Geraldine e Veron que eram da mesma escola, o planeta de Parli não ficou muito tempo e ele também foi embora. Surpreendentemente, até mesmo Silver desceu nesta parada, deixando Luin imerso em pensamentos enquanto observava as costas do jovem. Essa cara era insondável. Cooperação. Eles descobririam quem jogaria contra quem em breve, mas antes disso, ele precisaria entender o apoio de Silver. Luin notou a figura de Sigmund no céu antes de retornar à observação dos mapas estelares. Foi apenas no espaço sideral que ele realmente pôde sentir sua natureza ilimitada. Ele estava confiante em chegar à quinta estrela dentro de um mês, então quão forte ele seria então? Cada estrela adicional tinha o dobro do poder da anterior, e ele suprimiu uma sentinela Qingyu com 4. 5 talvez poderiam deixá-lo igualar-se aos Melders da YU Academy, mesmo Munor pode não ser um rival nesse ponto. O chefe da estação de Geima chamava-se Barudar, um explorador cujo nível de combate ultrapassou 10.000. Ele estava estacionado aqui há mais de 2 séculos e trabalhou conscientemente o tempo todo.
embora alguém com seu status não precisasse supervisionar pessoalmente o buraco de minhoca, ele se certificou de ser seu principal guardião nos últimos 200 anos e, assim, ganhou fama em todo o grande Império YU. Sigmund viajou rapidamente para trás da estação e olhou para o buraco de minhoca antes de olhar para a rede protetora de navios de guerra densamente compactados ao seu redor. A própria nave de Barudar estava bem no centro, e a porta se abriu revelando um homem de meia-idade em armadura de combate. Ele apareceu diante de Sigmund em uma única etapa: "Saudações, General Sigmund." Sigmund respeitava bastante esse homem, então sorriu: "Mestre da estação Barudar, não nos encontramos há 13 anos. Como você tem estado?" Barudar respondeu com um tom sério: "Não notei nenhuma invasão inimiga nestes 13 anos." "Isso é ótimo. Sua Majestade Imperial mencionou muitas vezes para lhe agradecer por proteger as fronteiras." Barudar imediatamente fez uma saudação militar: "Sou um soldado do Império, é meu dever proteger as fronteiras. Você deveria ser notificado de que existe um planeta periférico chamado Terra que evoluiu recentemente. Temos que incomodá-lo para monitorá-lo rigorosamente e despachar pessoas na primeira oportunidade para destruir os produtos defeituosos ou o inimigo pode entrar sorrateiramente", alertou Sigmund. Barudar ficou apreensivo: "A aliança Neo-Humana." Sigmund acenou com a cabeça e olhou para a Terra: "Os zumbis que não conseguiram evoluir não podem ser descobertos pela aliança Neo-Humana. Mesmo que eles peguem apenas um rei cadáver, isso significará problemas para o grande Império YU. Você deve entender a importância deste assunto." Barudar permaneceu severo: "Sim. Enviarei tropas para a Terra imediatamente. Além disso, não prejudique o planeta ao destruir os zumbis. Esse planeta pertence ao rei Zishan agora." Barudar reconheceu e saiu imediatamente. Não muito depois, o Perseverance decolou novamente e voou em direção ao buraco de minhoca atrás da estação espacial. No momento em que entrou no buraco de minhoca, todos sentiram seus corpos ficando sem peso. Mas no momento seguinte tudo voltou ao normal, e a única diferença foi a mudança nas estrelas circundantes. Eles apareceram na estação espacial de outro sistema, sem precisar parar nem por um momento. Shu-san ficou aliviado. Ele ficou com medo no momento em que entraram no buraco de minhoca, já que aquela escuridão das profundezas não era algo que todos pudessem suportar olhar. O buraco de minhoca permitiu-lhes atravessar uma distância bastante vasta e eles passaram do sistema solar para outra trama completamente diferente. O universo foi dividido como tal. As galáxias eram as menores unidades completas, seguidas por aglomerados locais e superaglomerados e, finalmente, um filamento. A maioria das grandes potências do universo foram medidas pelo número de filamentos que controlavam, cada um continha vários superaglomerados e era vasto além da medida. O grande Império YU continha 13 no total, quase dividindo o Frostwave Wave em duas metades. Acima dos filamentos estavam as tramas. Todo o Ulterverse continha 72 no total, dos quais o Frostwave Wave era apenas um. Cada um deles tinha em média cerca de 100 territórios, e o Frostwave Wave estava acima da média em 125. O grande Império YU ocupava apenas cerca de 10% dele no total. O sistema solar estava localizado no quarto filamento, e o Perseverance tinha acabado de se deformar do quarto para o terceiro. Eles estavam indo para a estrela capital no primeiro filamento, o centro do grande Império YU. A área de treinamento ficou muito mais vazia após a saída de um grupo de estagiários, mas Luin ainda viu alguns rostos familiares quando se dirigiu para as instalações. Aqueles rostos o evitaram imediatamente, mas ele não se importou particularmente, ele não tinha planos de viver com eles em harmonia de qualquer maneira. A realeza Zishan certamente lhe traria problemas desde o momento em que lhe foi concedida, e ele já sabia que seria odiado por todo o grande Império YU. Mas e daí? De qualquer forma, era uma identidade falsa, e tudo o que ele precisava era de autoridade para influenciar algum território do grande Império YU no futuro. É claro que ele ainda não tinha essa autoridade, mas a realeza ajudaria.
O centro de treinamento era bastante grande e podia simular diferentes ambientes e regimentos. Lu encaminhou em direção à região gravitacional que tinha 100 salas de gravidade, um lugar onde ele poderia treinar seu corpo físico. Cada sala de gravidade era grande o suficiente para acomodar várias pessoas treinando ao mesmo tempo. Luin encontrou uma sala vazia e aumentou a gravidade para 6 vezes, aquecendo um pouco antes de aumentá-la novamente. Seu corpo gradualmente ficou mais pesado e a pressão sobre seus órgãos ficou mais forte. Seu corpo estava encharcado quando ele atingiu 30x, isso foi o máximo que um sentinela médio poderia sobreviver. Tudo bem, hora de treinar, ele murmurou, iniciando seu regime normal. Foi um conjunto de exercícios básicos que ele usou para fortalecer seu corpo para que pudesse usar o Shockwave Palm sem usar qualquer energia estelar. Coisas como Shockwave Palm e Spacer Ender Palm podem não ser tão eficazes quanto outras técnicas de batalha, mas ele também não queria desistir delas. Numa situação em que ele não tivesse acesso à energia estelar, eles seriam uma tábua de salvação. Do lado de fora da sala de gravidade, aluno após aluno olhava maravilhado para a figura afixada no console. Alguém adivinhou, 30 vezes o normal. Quem está treinando aí? Poderia ser Munor ou Yang, ou Xiaoling, ou talvez aquele velho soldado, também há Melders entre os soldados. É provavelmente um soldado. Eles não fornecem estes cristais suficientes, então, em vez disso, treinam fisicamente. Existem muitas sentinelas com força de nível Melder. Mas eles são apenas lixo, e daí se seus corpos são tão fortes, eles são apenas escravos de guerra, retrucou alguém. Não demorou muito, pois as expressões de vários soldados distorceram-se, mas não responderam. Todos eles vieram de planetas de teste e não foi fácil nem mesmo entrar no Perseverance. Infelizmente, eles não estavam envolvidos para que o grande Império Y o pagasse pela remodelação do molde, então eles realmente eram escravos da guerra. Já chega, porque você não abre a porta se quer saber quem está lá dentro, outro aluno estava impaciente. Alguém ao lado avisou, pode haver problemas se você interromper o treinamento de outra pessoa. 30 vezes a gravidade normal, é muito provável que seja um Melder. Você acha que pode aguentar? O rosto daquele aluno mudou e ele não se atreveu à obrigação. Fim do capítulo. É perigoso estar certo sobre questões que homens credenciados estão errados. Tio Voltaire.